Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Luiz Village e a Luciana Lírio. O Luiz, que é meu amigo no Facebook e vive mandando perguntas e principalmente tem essa grande admiração por Jean-Paul Sartre, e a Luciana, que é sua esposa, que também admira Simone de Beauvoir. E é sobre Sartre e Simone de Beauvoir. E são um casal interessante em termos de modernidade, são um casal importante não apenas na vivência intelectual francesa, mas no modo como pensamos o século XX. É claro que eu não tenho a pretensão e nem a megalomania de pensar em esgotar esses dois pensadores tão originais em um episódio de 20 minutos. O que eu quero fazer é chamar a atenção para alguns aspectos e, é claro que, como sempre, incentivar a leitura desses autores. A grande obra de Sartre, O Ser e o Nada, e a importantíssima obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, datam da década de 1940. São obras de reflexão filosófica e social que foram gestadas ao longo da década de 30 e que foram publicadas logo após a Segunda Guerra Mundial. E vamos começar pelo Sartre, porque, de certa maneira, ambos dialogam entre si. O Ser e o Nada, que é a obra mais importante de Jean-Paul Sartre do ponto de vista filosófico, estabelece o diálogo com a filosofia existencialista. Sartre não inventou o existencialismo, mas ele definiu o modo como nós passamos a pensar o existencialismo na segunda metade do século XX. E a ideia principal do Sartre é que a existência precede a essência no ser humano. E o que isso significa? Significa que a marmota, para ser marmota, basta existir. O cavalo, para ser cavalo, basta existir. O ser humano, para ser humano, e principalmente para ser, ele precisa se construir. A nossa existência começa, mas a nossa essência vai ser definida a partir da ação da sociedade e da nossa construção pessoal. Então, a partir do momento em que o ser humano reflete sobre si mesmo e em que ele se vê como ser, é que ele se torna, é que ele passa a ser. E a filosofia existencialista é uma filosofia material, se é que se pode dizer assim. E não material porque seja materialista de um ponto de vista mais marxista ou o que quer que seja, mas porque é um dos primeiros momentos em que a filosofia simplesmente prescinde do aspecto metafísico. Até então, a maior parte das escolas filosóficas pensava a partir de uma compreensão do universo inteiro, tanto físico quanto metafísico. A partir de Nietzsche, que enterrou Deus e possibilitou que Husserl e posteriormente Sartre desenvolvessem o existencialismo, a filosofia passou a pensar em termos da vida física, da vida intelectual,
da vida psicológica, mas não do metafísico, e perdeu essa pretensão de abarcar todo o universo. Passou a se centrar no homem, no ser. Sartre é um autor versátil. Ele escreveu romances, peças de teatros, roteiros de filmes e obras filosóficas. E foi igualmente eficiente em tudo. Era um exímio narrador. Tanto que, apesar do desafio de ler O Ser e o Nada, é uma das minhas sugestões. Mas para quem não tem coragem de encarar uma obra filosófica tão densa, existem os romances, Sursi, A Idade da Razão, os contos que estão na náusea e no muro. Existem as peças de teatro, existe o roteiro Freud Além da Alma, que é um belíssimo livro. O filme que foi feito com o Montgomery Clift se baseia um pouco no roteiro do Sartre, mas o roteiro era complexo demais para um filme, então o autor simplificou um pouco. Agora, a minha sugestão é esse aqui, Diário de uma Guerra Estranha, que é exatamente isso, é o diário que o Sartre escreveu enquanto estava mobilizado numa estação meteorológica durante a Segunda Guerra Mundial. É nele que o Sartre discute aspectos da sua obra, do seu pensamento e do momento que a Europa está vivendo. É um livro gostoso de ler e é um livro que dialoga com o autor, porque é um diário que foi escrito para que a Simone lesse, não é um diário que foi... O leitor se sente um pouco cúmplice dessa relação entre os dois. E aí é que entra a parte que as pessoas costumam citar mais do relacionamento entre os dois. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir não tinham um relacionamento convencional. Para todos os efeitos, eles eram um casal, mas não eram casados, não dividiam o mesmo teto e não mantinham exclusividade monogâmica. Então, ao longo da vida, mantiveram relacionamentos com outras pessoas, é o que eles chamavam de relacionamentos necessários e relacionamentos contingentes. A época era o auge da modernidade ter um relacionamento aberto. Eles não tiveram filhos e não havia espaço para filhos em duas pessoas em que o ser era tão importante a ponto de se sobrepor ao coletivo da sociedade. Não sou eu que estou aqui para julgar esse tipo de relacionamento. Essa é uma das maneiras possíveis de se relacionar. A grande beleza da modernidade e a nossa grande luta nesses tempos em que a reação religiosa está crescendo é defender todos os tipos possíveis e imagináveis de famílias e de relacionamentos, porque o amor não tem sexo, o amor não tem fronteiras, o amor se dá em relacionamentos de todos os matizes e colorações. O que é importante é como isso influenciou a obra desses dois autores e como o diálogo que ambos mantiveram ao longo da vida foi tão intelectualmente rico que você sente a presença de um na obra do outro. E é isso que é profundamente interessante. Você percebe como ambos discutiam o que estavam trabalhando e como um ajudava o outro a alcançar novos patamares intelectuais. É interessante que numa de suas obras
autobiográficas, Simone de Beauvoir diz o seguinte: eu só posso me relacionar com alguém que for intelectualmente superior a mim, porque eu não vou suportar. É como você, um relacionamento é como você subir uma escada. Você puxar ou carregar o outro é um suplício. Se vocês estão ambos no mesmo degrau, vocês se atrapalham. Então eu só posso me sentir feliz em um relacionamento em que o outro vá à minha frente e eu procure alcançá-lo o tempo todo. E é mais ou menos assim que eles se relacionavam. Sartre foi muito mais prolífico do ponto de vista autoral do que a Simone, mas a obra da Simone, num sentido intelectual, é muito mais sólida, pelo menos do meu ponto de vista, que a do Sartre. E aí nós chegamos ao Segundo Sexo, que é a sua obra mais conhecida, mas ela tem muito mais material. Esse aqui é apenas o primeiro volume, Fatos e Mitos. Mas o Segundo Sexo é importante e é imprescindível para nós, mulheres, porque é um momento revolucionário, é o momento em que alguém sentou e escreveu, colocou no papel e fixou para todo sempre a questão de que não existe condição feminina biológica, que a condição feminina é construída social e historicamente, que você não nasce mulher, você se torna mulher a partir da educação que você recebe e do papel social que a sociedade lhe atribui, e que se nós quisermos mudar isso, se nós quisermos igualdade entre os gêneros, é necessário que se lute. Essa é a essência da obra. A Simone mergulha nas condições históricas, psicológicas, no modo como a sociedade estabelece as identidades de gênero. E hoje é fácil falar em papéis de gênero, identidades de gênero. Na década de 1940, nada disso era evidente. Pelo contrário, as pessoas acreditavam que a sociedade era daquele jeito porque era biologicamente determinada e porque Deus mandou. Deus mandou a mulher parir em dor. Então os médicos do século XIX, quando a anestesia foi inventada, simplesmente se recusavam a aplicar nas parturientes para não contrariar a vontade de Deus. Identidade e papéis de gênero são um fato. As meninas são levadas a brincar com bonecas, a perceber o casamento como sua única opção de vida, a perceber a sociedade a partir de um lugar subalterno. E foi Simone de Beauvoir quem colocou isso no papel e quem começou a discussão sistemática dessas estruturas. Ela não é a primeira feminista. As primeiras feministas estão lá no século XIX, com Mary Wollstonecraft, que reivindicou os direitos da mulher, estão entre as sufragistas, estão entre todas as mulheres que levaram além a fronteira e foram acabando uma a uma com diversas formas de discriminação. Mas o papel intelectual da Simone de Beauvoir nessa luta é importantíssimo, porque ela estabeleceu filosoficamente, historicamente e socialmente onde se encontra o locus da discriminação, onde a sociedade pensa os papéis de gênero. E isso é profundamente importante para todas nós. É claro que tanto a obra da Simone quanto a do Sartre tem muito mais a acrescentar e tem muito mais a dialogar com suas épocas, com seus momentos, mas são obras que são importantes até hoje, porque definiram de certa maneira como é que a sociedade ocidental se percebeu na segunda metade do século XX e estabeleceram
um diálogo com a modernidade, com o modo como nós passamos a pensar filosofia, história e ciências sociais como corpos de conhecimento. São um casal fascinante, são um casal extremamente interessante do ponto de vista intelectual. Independente num momento em que a sociedade condenava esse tipo de independência, com um diálogo extremamente interessante entre si e entre as suas obras. E é por isso que eu recomendo a leitura dos dois. Espero, Luiz, que esse vídeo tão sucinto atenda às suas expectativas, já que você esperou tanto por ele. E espero que a Luciana goste também. Se houver mais perguntas, já sabe, fique à vontade para comentar, para palpitar, vá lá no Facebook, onde a gente se encontra sempre. A Luciana também, comente nos vídeos, lá na página do Cantinho da História, podem visitar o meu blog e para todos vocês fica a dica de sempre, né? Se a sua pergunta for interessante, ela vira um vídeo, senão eu respondo online. Eu demoro, vocês percebem que a condição aqui de filmagem não é aquelas coisas, o barulho está cada vez pior, mas podem ter certeza que eu respondo.